O privilégio é todo meu estar aqui com vocês e principalmente falar sobre química. Eu não sei quantos aqui sabem um pouco sobre química, já estudaram, já avaliaram a vida ao nível molecular. E para mim é um grande privilégio também ser químico, porque a minha tese é essa, que a gente entende realmente como a vida funciona ao nível molecular. Quando a gente analisa os átomos, as moléculas que constituem a vida, quando a gente realmente avalia a viabilidade dos processos, investigando o que é necessário do ponto de vista atômico e molecular para que esses processos aconteçam. Então, a vida a gente entende ao nível molecular. A vida a gente entende avaliando as maquinarias da vida, analisando as reações químicas necessárias para que a vida realmente se viabilize. A vida a gente entende nesse nível, é o nível atômico e molecular. Então é um grande privilégio ser químico, é um grande privilégio ser bioquímico, que é sendo químico e bioquímico que você vai ter a vida realmente nas suas mãos. Você vai ver realmente como você funciona. Porque você está sentadão aí, você acha que você é o quê? Você acha que você é um monte de água, 80%, um pouco de proteína, gordura, né? Uns mais, outros menos. Você acha que é um monte de cabelo em cima da sua cabeça, outros sem nenhum mais, né? Um pouco de pele, mas, gente, você é muito, muito, muito mais do que isso. Você é um conjunto espetacular de nanomáquinas moleculares. Você é formado de proteínas, você é formado de DNA, RNA, fosfolipídios, é toda uma maquinaria, são robôs moleculares, nanorobôs moleculares que estão aí se movimentando dentro de você. Você sabia disso? Robôs que têm perninhas, bracinhos moleculares. Você é um conjunto de usinas a produzir energia. Um conjunto imenso de toda uma maquinaria molecular que faz você viável, faz você vivo, que faz você sorrir, andar, captar energia e se reproduzir. Então é isso que a gente quer avaliar junto com vocês hoje. A gente quer avaliar a vida ao nível molecular. E a gente quer ver se essa vida ao nível molecular realmente é viável. Então a ideia hoje é a gente esquecer os bicos de passarinhos, como eu digo por aí. Esquecer comparações morfológicas, esquecer comparações de ossos, não é? Você parecido com o macaco, a gente até que é, tem gente que tem mais parecido ainda, não é? Parecimento é prova de alguma coisa, gente? Você é parecido com os macacos? Um dia te disseram que você é 99% parecido do ponto de vista genético? Mentira. Nós somos 17% diferentes do ponto de vista genético. O DNA é imenso, 3 bilhões de pares de bases, 17% é uma explosão quântica. É um salto quântico de diferença ao nível molecular. E as proteínas que eu falei agora? Você e os macaquitos, qual é a sua semelhança com ele do ponto de vista proteico? 80% das nossas proteínas são diferentes dos macacos. Você sabia disso? Parecimento, gente, ao nível morfológico não é nada, nada, absolutamente nada. A gente tem que avaliar a vida ao nível molecular. 80% diferente dos macacos, ainda querem que você acredite que você evoluiu deles, gente. Para com isso. Fala sério. Que eu não sou Valério. Conhece a música? Vamos avaliar então a vida ao nível molecular. Deixa eu ver se eu consigo trocar aqui. Muito bem. Então, o que é que nós temos, gente? Eu não estou enxergando essa transparência. Eu vou ficar um pouquinho mais para cá, pode? Vocês estão filmando? Eu vou ficar aqui, tá bom? Isso. Gente,
uma mente inteligente, um ser inteligente, avaliando a vida ao nível molecular. Isso que a gente quer fazer. A gente quer usar as nossas características cognitivas, nossa razão, a nossa capacidade de avaliar o universo, pegar a obra nas nossas mãos e, de uma forma inteligente, racional, a gente quer fazer a melhor inferência. Você não quer crer em duendes, quer? Alguém aqui crê em duendes? Levanta a mão. Você crê no Henri Cristo? Conhece o rapaz? Ele não é bonitinho? Bonitinho, parece o Cristo mesmo, né? Se veste como ele, tudo. Mas você não crê nele, crê? Alguém aqui acha que ele é realmente o Cristo? Por que não? Porque o sujeito não dá evidências. A gente tem uma fé racional. Então é isso que a gente quer fazer hoje com vocês aqui. Além de esquecer comparações morfológicas, a gente quer avaliar a vida ao nível molecular, porque a gente quer crer em algo viável. Eu não quero crer em duendes, eu não quero crer em Henri Cristos por aí. Se um dia me provarem que a evolução ocorreu, o que eu vou fazer? O que é que você faria se você soubesse que a evolução realmente ocorreu, é certa e líquida? Você pegaria o seu Deus e compararia com ela, não é assim? Se o seu Deus se encaixasse lá, você ficaria com ele. Se ele não se encaixasse, o que você faria com ele? Eu já disse, eu desistiria de um Deus que guiou a evolução. Por quê? Porque a gente quer crer num Deus que mata a cobra e mostra o pau. Conhece o ditado? A gente quer crer num Deus que tem a capacidade de fazer do jeitinho que Ele quer, não é assim? O dia que provarem que o meu Deus é aquele deusinho que guiou a evolução, estou fora. Porque a gente quer crer com a nossa mente, e que a mente transmita informações aos nossos corações, para que a gente creia racionalmente. Então é isso que eu quero te dirigir hoje, numa viagem racional ao mundo atômico e molecular, para ver se a gente crê realmente em duende, ou se a gente crê nesse Deus que fez tudo prontinho e não deixou mais nada para nada mais fazer. Vamos olhar então? Gente, a gente não esteve lá no início do universo e da vida. Você esteve? Você viu Deus lá criando do barro, né, moldando no barro aquela coisa maravilhosa que foi o homem e a mulher? Soprando ali o fôlego da vida? Ou, talvez, quem sabe, você esteve lá na sopa primordial, em que o primeiro ser ali emergiu? Glup, né? Não. Você não esteve lá. Ninguém esteve lá, certo? E nem nunca poderemos estar, porque alguém já disse assim, uma nave que poderia viajar no tempo. Será que isso é possível? Viajar no tempo? Se fosse, e se um dia vai ser possível, o que já deveria ter acontecido? Viajantes do tempo já deveriam ter estado aqui, certo? Então a gente não tem essa possibilidade e nunca terá. Mas a obra está nas nossas mãos. A gente tem o universo lá, não tem? A gente tem a vida. A gente tem a vida nas nossas mãos. E a gente pode investigar essa vida agora ao nível molecular. Por quê? Porque a ciência hoje tem ferramentas. Tem espectrômetros de massas. É a minha área. Tem equipamentos de ressonância magnética nuclear. São os concorrentes. Tem cristalografia de raio-x, ressonância magnética nuclear, sem contraste, certo? Não conhece a história, né? Os 3 que morreram lá no Veracruz, sem contraste, né? Ressonância magnética nuclear. E a gente pode avaliar. Por quê, gente? Quando a gente avalia ao nível molecular, a gente vê a informação que vem da constituição atômica e molecular, e a minha tese é essa, que as moléculas transmitem uma informação. E moléculas não são subjetivas, gente. Moléculas não mentem. Moléculas transmitem ecos moleculares que revelam os segredos da nossa existência. Então vamos perguntar às moléculas, porque molécula não tem gosto,
não tem partido, não tem cosmovisão, não tem molécula adventista, nem batista, nem presbiteriana, nem ateia, né? Elas vão te dizer a verdade. Então vamos avaliar a vida ao nível molecular. Vamos verificar, gente, se realmente seria viável aquela historinha que nos contam. Historinha, Marco? Tem algum termo melhor? Aquela historinha que nos contam, que um dia naquela sopa primordial, escaldante, venenosa, o rapaz que guarda aquele experimento de Stanley Miller, né, eu vi no Discovery outro dia, fizeram uma entrevista com ele, ele falou, está guardado na geladeira, mas você nunca queria beber, porque se você beber, você morre. É veneno, tem HCN, tem ácido sulfúrico ali dentro. E será que um primeiro ser vivo emergiu daquela sopa primordial, formou o LUCA, Last Universal Common Ancestor, e depois aquela ameba, aquele ser rudimentar, primordial, lenta, gradual e sucessivamente foi evoluindo nesse planeta até formar aquelas formas exuberantes de vida, aquelas coisas lindas, inteligentíssimas, maravilhosas, como a Nina, minha filha, a carinha do pai. Será, gente? Será que isso é viável? Então vamos avaliar a vida ao nível molecular. Vamos ver quais são as condições que seriam necessárias para que isso acontecesse no planeta Terra. E a gente quer avaliar a vida ao nível molecular, porque a gente quer verificar também se não estão fazendo o quê, gente? Nos vendendo gato por lebre. Então o que é a vida, gente? Já falei para vocês. Olha, você olha a vida por fora, né? Você já vê aquela exuberância, aquela maravilha, diferentes formas de vida. Eu estava assistindo outro dia um documentário sobre a vida no fundo do mar, os diferentes tipos de peixe, mas cada um mais exótico do que o outro. Coisas lindas, espetaculares. Mas aí quando você abre a vida ao nível molecular, é aí que você realmente se surpreende. Porque, como eu disse para você, você não é um amontoado de água 80%, um amontoado de proteínas, gorduras. Você é formado pelo conjunto mais espetaculares de máquinas que existe nesse planeta. O motor mais eficiente, mais rápido desse planeta está onde? Na Ferrari? Não, está em você. Tem motores que rodam a 100 mil rotações por minuto. Se você tirar aquela cauda, né, ele roda a 200 mil rotações por segundo. Inverte, tem marcha, primeira e segunda. Você é formado pelas usinas mais eficientes de transformação de energia que existe nesse planeta. Então vamos avaliar a vida ao nível molecular e vamos verificar se realmente aquele ser, o LUCA, seria viável. O que é vida do ponto de vista atômico e molecular? O que é que você precisaria fazer para que realmente esse LUCA se viabilizasse? Gente, as definições sobre vida são as mais distintas possíveis. O naturalismo tenta nos confundir. Fala, olha, vida é todo organismo capaz de evoluir segundo Darwin. Já viu essa definição de vida? Mas vida, gente, do ponto de vista atômico e molecular, a gente já sabe o que é. A gente sabe que para um organismo ser chamado de um organismo vivo, ele tem que ter algumas condições que estão ali. Não estou conseguindo ler mais. Quais são? Fala aí para mim. Primeira. Autorreprodução. Então você pode ter, poxa vida, dá um trabalho danado. Você consegue formar um organismo vivo, mas se esse organismo vivo não conseguir se reproduzir, o que acontece? Morre. Está extinta a vida nesse planeta. Então, vida tem que ter capacidade de se autorreproduzir. Então, aquelas amebas, aquelas coisas que eles dizem que um dia surgiu da sopa primordial, as ideias de Oparin, dos coacervatos,
Será que eles tinham a capacidade de se autorreproduzir? E a gente sabe que tem reprodução sexuada, tem macho e fêmea, não é assim? Segundo, autossustento, gente. Vida tem que conseguir se sustentar. Tem que conseguir captar nutrientes do meio ambiente. E o terceiro? A automação. Vida. Você não tem um sujeitinho lá dentro de você controlando as suas máquinas, tem? Você tem lá um batalhão de pessoas tomando conta de toda essa maquinaria que está funcionando dentro de você, esses robozinhos, essas máquinas, essas ribossomos para sintetizar proteínas, ATP sintase e tudo mais. Isso tem que funcionar de uma maneira automática. A automação é essencial à vida. E para você ter automação, você precisa do quê? Um software para gerir toda essa automação. Então, essas são as 3 condições básicas para um organismo vivo. Hoje a gente já sabe. E para a vida fazer isso, gente, o que ela precisa? Toda essa série aí, que eu não estou conseguindo ler, mas eu vou ler para vocês, eu lembro de algumas. Você precisa de uma membrana dupla camada. Você precisa captar nutrientes fora dessa membrana dupla camada. Você precisa gerar energia. Mas o pessoal me perde nas câmeras. Eu vou ficar aqui, pode? Tá bom. Mas eu não consigo ler, eu estou cego. Você precisa captar energia. Você precisa. Na reprodução, você tem que ter mecanismos de duplicação da camada proteica, da camada lipídica nas suas células. São 7, se eu não me engano bem. 9. Requisitos essenciais para a vida ao nível molecular. Vida, gente, então, não é coisa de amador. Vida é coisa de profissional. Para você ter vida, do ponto de vista atômico e molecular, as funções são as mais diversas e complexas. E essas funções não podem ser executadas por maquininhas, umas maquininhas quaisquer. Você precisa de máquinas extremamente sofisticadas, de altíssima engenharia e um nível imenso de informação ali embutido para que ela sustente, para que elas sustentem a vida. Então, hoje a gente sabe, como químicos e bioquímicos, que para você ter um organismo vivo, você precisa desse conjunto de máquinas que eu estou mostrando aí. Você precisa, no começo lá, qual é aquela ali de cima? Primeira à esquerda. ATP sintase. É uma verdadeira energia, é uma verdadeira usina de energia. Sabe o que a ATP sintase faz? Ela pega o ADP, né? Você já estudou isso? Quem é que faz química aqui? Química. Os químicos, por favor. Os bioquímicos. Tem alguns? Biologia. Alguns. Quem é que não faz nada, gente? Levanta a mão aí. Isso. Você pega ali, aquela máquina, é um girabrequim. Para que a reação ocorra, você tem uma câmera entre os 2 reagentes e eles dão a ATP sintase dá um abraço no ADP com fosfato e cria o ATP fosfato. Tem um tobogã de prótons, H+, que faz com que esse motor gire. É um espetáculo indescritível de engenharia química ao nível molecular para que você tenha energia para estar olhando para mim, sorrindo, não é? Aí, tá vendo? Para você dar esse sorriso. Olha ali, ó, tá vendo aquele robozinho ali? Aquelas quinesinas ali são verdadeiros robôs moleculares. Aquele tubo é um nanotubo, são quilômetros e quilômetros de rodovias celulares que você tem dentro de você. E aqueles robozinhos, eles andam pelas suas rodovias celulares, ó, eles cruzam as perninhas assim e vão carregando as cargas, os nutrientes. Então, eles vão assim, ó, eu vou para casa agora. Ele vai cantando, você não está escutando aí?
Robôs moleculares. Quem assistiu o filme, a série dos Jetsons? Levanta a mão. Todos cabelinho branco lá, tá vendo? É que está passando de novo, né? Repetindo. Os Jetsons, você viu toda aquela tecnologia dos Jetsons? Aonde é que aquela tecnologia existe? Hoje? Não, dentro de você. Robôs moleculares, ribossomos, as máquinas de produção de proteínas, motores moleculares, como o flagelo bacteriano, a cília que empurrou o óvulo da sua mãe para encontrar o espermatozoide do seu pai. É uma máquina molecular que fez com que o óvulo nadasse contra a corrente e encontrasse o espermatozoide. É toda uma maquinaria de cópia, reparo, síntese do DNA, do software da vida que é necessário. Aí você vai olhar do ponto de vista da vida, a vida precisa ser protegida, porque o meio ambiente é hostil. As forças naturais que dizem um dia criaram a vida, na realidade, do ponto de vista químico, atômico e molecular, elas são o quê? Inimigas da vida. A vida tem que se proteger. Então, o que é que acontece? Você tem camadas nas suas células, duplas camadas de proteção. Aí eu comprei um carro recentemente, aí o rapaz falou assim, não vamos passar uma camada protetora, que o brilho vai durar por 3 anos. As melhores camadas protetoras, que o brilho dura por 80, 100, 110 anos, estão na vida. Essas camadas fosfolipídicas que protegem as suas células. É um equilíbrio finíssimo de propriedades físico-químicas. A temperatura do seu corpo aumenta e diminui, a composição de fosfolipídios dessa camada ela muda para resistir às flutuações de temperatura. Então tem um software central tem um sensor de temperatura que mede a temperatura da parede da sua célula, processa essa informação e corrige a composição de moléculas químicas nas paredes das suas células para que você viva. Por isso que febre, né, vai até um certo ponto, passou daquela temperatura, é perigo de morte. Por quê? Porque o sistema ele é estabelecido para trabalhar dentro de uma certa faixa. Se for um pouco mais, a célula explode. E aí dizem que a gente surgiu em fontes térmicas, porque precisa de alta temperatura para eliminar a umidade. Pode, gente, pode. E aí, essa proteção que você tem ao redor das suas células não pode ser total. A sua casa tem portas e janelas. Você precisa de comunicação com o meio ambiente, então você precisa de filtros proteicos. Como as aquaporinas. Você tem um filtro de água na sua casa? Você fala, oxa, aguinha pura, né? Filtrei, bacaninha. O filtro de água mais eficiente desse universo, que te filtra a água 100% pura, independente da qualidade da água que esteja do outro lado. Pode ser uma água barrenta, contaminada, com cátions, ânions, metais pesados. O que a aquaporina, o filtro de água que tem na sua célula faz? Deixa passar 100% de água pura. Mesmo o ácido que devia passar, tem um alicate molecular que vai lá e clic, 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 deixa passar água pura. Vida, gente, ao nível atômico e molecular, é coisa de profissional. Você precisa de uma quantidade imensa. Você precisa de motores. Está vendo esse aqui? Esse aqui é o flagelo bacteriano. É um nanomotor molecular. Está reconhecendo as partes ali? Tem rotores, tem juntas. Todas as partes que os motores dos homens, né, que a gente criou, apresentam, você encontra nos motores nanomoleculares da vida. Aí outro dia eu brinquei, isso é plágio, gente. O sujeito que orquestrou a vida deveria entrar na justiça contra a gente. A gente estamos infringindo as suas patentes. Estava funcionando bem até agora. Gente,
E aí a gente vai olhar não só toda essa maquinaria, todos esses filtros, todas essas membranas, mas aí, como eu falei para vocês, o que inclusive nos difere em relação aos macacos, do ponto de vista de proteínas, que 80% da nossa massa seca é de proteínas. Aí, do ponto de vista de proteínas, o que a gente vai ver? Quando a gente vai olhar, pega uma proteína na mão, a gente fala, nossa, é uma coisinha simples, rudimentar? Proteínas, gente, são um espetáculo de engenharia química. Proteína, para uma proteína funcionar, ela precisa ter uma forma tridimensional perfeita. Então, você acha que proteína é um monte de átomos e moléculas? Não. É uma molécula finamente planejada e ajustada. Proteínas são obras de arte, do ponto de vista de estrutura tridimensional. É um artista que moldou aquela proteína. Por quê? Porque aquela proteína vai ter que se ligar a outra para formar todas essas máquinas moleculares que a gente viu. Essas máquinas são formadas pelo encaixe perfeito de peças. Então, você pode entender as proteínas como peças de um jogo de Lego molecular que você tem dentro de você. E olha só como é que são as formas dessas proteínas. Gente, tem fiozinho esticadinho, tem hélice, tem placas que se sobrepõem. É uma engenharia espetacular. Vida é coisa de profissional. E como essas proteínas se formam? Você acha que tem lá o artista moldando uma por uma? Não, elas se autoproduzem, se autoformam. Elas adquirem naturalmente as suas formas tridimensionais. Esse é um dos mistérios da ciência. Outro dia teve um professor lá tentando simular isso, estava dando uma palestra no Instituto de Química com computação da mais alta qualidade, mais avançada, tentando ver como é que a vida molda as proteínas. É um equilíbrio fino, um balé extremamente bem sincronizado de forças moleculares. Se você sabe um pouco de química, são os aminoácidos que constituem a vida, que moldam as estruturas tridimensionais das proteínas. Agora eu vou falar um quimiquês bem pesado. Sente-se na sua cadeira e resista, hein? Olha, e o que é mais interessante e misterioso em proteínas, que proteínas são formadas por um tipo de molécula que poderia no universo se apresentar de duas formas: a forma mão direita e a forma mão esquerda. É o que é conhecido na vida como o enigma da homoquiralidade dos seres vivos. Que palavra feia, né? Mas é um enigma terrível, porque toda reação que os químicos fazem no laboratório, tentando produzir aminoácidos, o que acontece? Eles formam o quê? Uma mistura igualzinha de aminoácidos de mão direita e mão esquerda. E as suas propriedades fisicoquímicas são praticamente as mesmas. Mas aí você vai olhar você, o que acontece? Você é feito dessa mistura racêmica, simples, que os químicos fazem no laboratório? Não. O sujeito que orquestrou a vida, o que ele fez? Te criou enantiomericamente puro. Sabe o que ele fez? Tem esse mão direita, mão esquerda? Eu não vou usar o mão esquerda, não. Vou usar o mão direita para açúcares, vou usar o mão esquerda para proteínas, aminoácidos, peptídeos. Então, nós somos, do ponto de vista químico, de seres de altíssima pureza. Inclusive, nós temos enantiômeros puros que são extremamente difíceis de separar no laboratório. Então, o sujeito que orquestrou a vida, além de caprichar nas suas máquinas, além de te fazer com esse conjunto espetacular das máquinas mais eficientes nesse universo, decidiu fazer, do ponto de vista enantiomérico, um ser enantiomericamente puro. E esse é um grande enigma, porque processos naturais não guiados te formariam como, gente? Mistura racêmica, LD. É a única forma que eles conseguiriam, mas você é enantiomericamente puro. Coisa que nem o São Tempo da evolução daria jeito no laboratório. Gente, a gente vai olhar agora, do ponto de vista atômico e molecular,
você tem proteínas, mas você tem essas moléculas espetaculares, que são os DNAs, que tem o software da vida dentro de cada um de vocês. E como é que é o DNA? Quem já viu falar sobre o DNA? O DNA é uma dupla hélice. Lembra do Francis Crick, que ganhou o prêmio Nobel com a dupla hélice do DNA? Do ponto de vista químico, atômico e molecular, quando a gente vai olhar a dupla hélice, você fala, nossa, gente, o sujeito que orquestrou a vida, olha como que ele armazenou a informação. Ele criou o que, gente? Com o fosfato, que é um dos componentes do DNA, ele fez um fio molecular, um polímero. Com os açúcares, ele deu a base, criou a estrutura interna daquela dupla hélice. E com as bases nitrogenadas, as 4 bases, ele codificou o código da vida. As 4 bases, lembra? Aguinaldo, Timóteo e Gal Costa. ATGC. As 4 bases, numa informação semântica, aperiódica e funcional. E por que é dupla hélice? Porque dentro da dupla hélice, gente, você tem 25 angstroms. É ali onde se encaixa as cartas genéticas, AGCT, as moléculas da vida. Então, você tem 25 angstroms, naqueles 25 angstroms você tem uma seletividade. É só base com 2 anéis que se encaixam com um anel. Um critério extremamente inteligente de seletividade na vida, que também o São Tempo não teria como resolver. Há um grande mistério na vida também, do ponto de vista atômico e molecular. Então, hoje vocês vão sair daqui conhecendo a vida do ponto de vista atômico e molecular, né? Você só via morfologicamente, né? Você olhava seu irmão e falava, ai, que bonitinho. Olha que lindinho, quanta proteína, cabelo, gordura, né? Lembra? Agora você vai olhar para ele e você vai saber que ele é feito do quê, gente? De máquinas, de moléculas, de motores, de robôs, puro, enantiomericamente puro. DNA, software, que rege todo esse funcionamento. Mas também tem um grande mistério na vida, né? O DNA é o que faz com que o corpo humano sintetize proteínas. E as proteínas são as que sintetizam o DNA. Então, quem veio primeiro, gente? O DNA, que codifica as proteínas, ou as proteínas que os sintetizam? Essa é uma pergunta, na realidade, que te induz a responder errado, porque qualquer uma das duas respostas está errada. Não pode, gente, nenhum pode ter vindo primeiro. Ou os dois... Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? A galinha já foi criada com o ovo lá dentro, não foi? É claro que sim. Quem veio primeiro, gente? Ou o DNA e as proteínas que o sintetizam já estavam lá desde o início, ou nada. A vida é assim, gente, é um tudo ou nada. Ou as máquinas estavam todas lá já desde o início, ou a coisa não poderia ter dado partida. Quando a gente avalia a vida ao nível molecular, ou tem o DNA e as proteínas que o sintetizam lá, ou não tem vida. E aí ficam tentando explicar, surgiu uma proteína primeiro, surgiu um DNA primeiro. Esqueçam, gente, isso é lorota. A vida é coisa de profissional. A vida exige também, gente, controle. Você conhece o problema do rei Midas, né? Ele ganhou a propriedade de tudo que ele tocava virava ouro. Então ele tocou o funcionário lá, puf, virou ouro, que beleza. Tocou o carro dele, virou ouro, tum, que beleza. Tocou a sogra, virou ouro, que beleza. Agora vale alguma coisa, não é assim? Glória a Deus, amém. Olha, a sogra todinha de ouro. Oh, que beleza. Mas tocou a esposa, que ele tanto amava, puf, virou ouro. Aí a coisa pegou. Controle é tudo na vida, gente. Aí ficam querendo nos passar essa informação de que a vida era rudimentar, surgiu na sopa primordial. Imagina que o ser lá conseguiu sintetizar proteína, mas ele não tinha os mecanismos de controle. A gente vai olhar no DNA, gente, não sei, acho que é a próxima. Você vai olhar no DNA, o que você vê? Você vê ali, gente, verdadeiros rádios genéticos. Vai aparecer na próxima. É o promotor ali. E o que vai acontecer? Isso. Você tem um rádio no seu DNA, no seu software da sua vida, aqueles 3 bilhões de pares de bases.
que é o software daquela molécula de dupla camada que rege o funcionamento de todas as suas máquinas, você tem um botão ali de liga, desliga, sabia disso? Quando você precisa de uma proteína, vai lá e liga. Você precisa de muito, aumenta o volume. Precisa de menos, diminui o volume. Você precisa de software, você precisa de rádios genéticos, de botões de liga e desliga. Então, gente, você acha que vida... Lembra do nosso presidente que falou isso, né? Você acha que vida é uma carroça? Ou vida é uma Fórmula 1? Vida é coisa de amador que qualquer sopinha primordial poderia ter formado? Vida hoje nós sabemos, eu químico sei, você bioquímico sabe. Quem estuda a vida ao nível molecular sabe que vida, gente, vida não é coisa de amador. Vida é coisa de profissional. Olha aí, minha filha Nina. Aquela coisinha linda que eu já falei para vocês. Você precisa ser profissional para fazer essas coisas bonitas aí, viu, gente? Mas aí, vamos avaliar um pouquinho mais. Estou acabando meu tempo. A vida... ao nível atômico molecular, será que ela é viável, gente? Quando a gente estuda a vida no laboratório, tem experimentos que já foram feitos assim. Pegaram a forma mais rudimentar conhecida, que está mostrado nesse slide aí, e foram nocauteando as coisas ali que talvez pudessem ser supérfluas. Foram nocauteando. Tira isso, tira isso, tira isso. Sabe o que concluíram? Que você precisa, para ter um organismo vivo, no mínimo 300 genes. Isso é uma quantidade imensa de informação. Em proteínas, são 300 proteínas no mínimo. 300 daqueles blocos fundamentais proteicos, que são obras de arte de engenharia química para você construir. Com aquelas dobrinhas, com aquelas duplas camadas, tudo bonitinho, tridimensional. 300 proteínas funcionais no mínimo. E como que vão me contar, tentar convencer, tentar me fazer crer naquela história que a sopa primordial gerou a primeira forma de vida nesse planeta? Como, gente? Como acreditar nessa historinha? Ah, mas você vai dizer assim, poxa, Marcos, 300 proteínas? Talvez seja decoração demais no bolo da vida. Será que a vida não conseguiu surgir nesse planeta com uma única proteínazinha só? Ah, vamos dar essa colher de chá então, gente. A gente sabe que a gente precisa de 300 no mínimo para gerar uma mebazinha, coisinha. Imagina as formas realmente com vida de V maiúsculo. Aquele garotão bonitão ali, aquela menina linda. Já pensou, né? O que vocês precisam de proteínas para se formar? 300 proteínas. Mas vamos fazer o seguinte, vamos dar uma colher de chá. E eu, como químico, junto com vocês aqui, nós vamos tentar avaliar, olha, gente, será que uma única proteínazinha poderia ter dado a partida da vida nesse planeta? Será que isso é viável? Vida é viável ao nível molecular, ao nível químico? Quem sabe química acredita na história da evolução? Essa é a grande pergunta. Gente, então nós vamos fazer o seguinte, a gente vai pegar o bolo da vida e vai colocar um único ornamento nesse bolo da vida. Um único só. E aí nós vamos fazer o seguinte, vamos tentar avaliar. Pode passar a próxima, por favor. A formação... volta. Isso, aí. Vamos tentar avaliar a formação de uma única proteína naquela sopa primordial. O que você precisaria ter para formar aquela única proteína? A primeira ali deve ser sobre os blocos fundamentais, né? Quem pode ler para mim? A número 1. Disponibilidade dos blocos fundamentais. Gente, para formar uma proteína, você precisa de 20 peças, são os 20 aminoácidos. Você precisa ter todos eles lá. Por quê? Porque a vida é econômica. Em menos de 20, a gente sabe, tem alguns organismos que se viram com 17, 16. Mas para você ter vida plena, você precisa de 20 blocos fundamentais. São 20 aminoácidos escolhidos a dedo. A dedo. Então, aquela sopa primordial não bastaria ter 1, 2, 3, 4 aminoácidos. O que ela deveria ter? Os 20 aminoácidos deveriam estar ali.
disponíveis todos na concentração certa no mesmo lugar. Você acredita em Papai Noel? Você acredita? Teve um deputado que uma vez disse que ganhou 237 vezes na loteria, lembra? O anão do orçamento. E você acreditou? E como então você vai acreditar que naquela sopa primordial você tinha os 20 aminoácidos corretos, na concentração certa, na disponibilidade certa? E na pureza enantiomérica certa. Eles deveriam ser todos de mão esquerda, os aminoácidos de mão esquerda, coisa que processo natural não consegue fazer. Se você não tivesse aminoácido da mão esquerda, somente puro, a formação das proteínas seria caótica, porque senão um aminoácido viraria para a esquerda, o outro viraria para a direita, então ficava esquerda, direita, esquerda, você ficariam se alternando e a forma tridimensional correta nunca se estabeleceria. A segunda condição, quem lê para mim? Você tem que pegar agora esses blocos, gente, e grudar um no outro. Só que a polimerização de aminoácidos dos blocos não acontece em meio aquoso. Precisa de meio anidro, sem água. Gente, na sopa tinha o quê? A água. A água é contra a reação de polimerização. Aí fala, não, foi num ambiente seco, escaldante, ali perto dos vulcões. Temperatura faz o quê? Está escrito ali, ó. Destrói as ligações. E o terceiro requisito, qual é? Milhares de reações competitivas assassinas. Agora eu vou mostrar uma reação química para vocês, tá bom? Para você conectar os blocos que formam as proteínas, deveria ocorrer uma reação específica que a gente chama de uma reação... Oi? Uma reação entre um grupo amino e um grupo ácido. Uma reação de formação de uma amida. Uma ligação peptídica. E essa reação, vocês estão vendo ali, aquele HOH, se você não é o nosso político que errou a fórmula, essa é a fórmula da água. Gente, se tem água, a reação é invertida. Ela ocorre no sentido contrário. Mas essa é a única reação que pode ocorrer para esses aminoácidos, para esses blocos fundamentais da vida? Não. Você está vendo aquele grupo R ali? Quantos grupos R nós temos nesses aminoácidos? São 20 grupos R diferentes. E todo químico sabe que quando você joga esses aminoácidos numa sopa e você não tem controle, o que vai acontecer? Aquela reação peptídica pode ocorrer? Sim, mas os grupos R podem reagir entre si, R com R. Um grupo R pode reagir com o grupo amino, o outro grupo R pode agir com o grupo ácido, então vira um caos. Então, se você joga aminoácidos na sopa, se você esquece a reação de hidrólise, dá mais uma colher de chá, e fica imaginando que a proteína vai crescer, o que acontece? Pode ficar sentado, porque ela não vai crescer nunca, porque as reações entre os grupos R, que são as reações interferentes, assassinas, destruiriam. Então, a probabilidade de você formar uma proteína cresce com o tempo. Não, fica estável. O que é que cresce com o tempo? A probabilidade, do ponto de vista químico, dessa proteína ser destruída. E como então querem acreditar que a vida surgiu naquela sopa primordial, se a síntese das proteínas iriam requerer todos os blocos fundamentais ali nas concentrações certas, condições anidras, e era uma sopa aquosa. As reações laterais, muito mais prováveis de acontecerem do que a reação certa. Qual é a única forma conhecida nesse planeta de que aminoácidos formam proteínas, que te formam 80% de você? Através de uma maquinaria chamada de ribossomos. Está vendo ali? O que esse ribossomo faz? Ele lê a informação embaixo ali, transmitida pelo DNA, para conectar as peças certas. E sabe o que o ribossomo faz? Fica olhando aqui, eu vou mostrar para vocês. Ribossomos são máquinas que têm 2 bracinhos. Sabia disso? O bracinho da direita e o bracinho da esquerda. E o que o ribossomo faz? Basicamente, ele faz assim, ele olha para baixo, para o RNA mensageiro e fala assim, qual aminoácido que eu vou conectar agora? Ele fala, lisina. Ele vai,
Ele literalmente pega a lisina com uma mão, pega a cauda da proteína pela outra. Uma ele segura no grupo ácido, a outra ele segura no grupo amino e faz assim, ó, reaja. Buf. Conectou, puf, sai, porque senão as reações laterais ocorrem, senão a água atrapalha. É uma máquina que produz 15 ligações peptídicas por segundo, numa eficiência maior que a Toyota, maior que 5 noves, assim, ó, conectando aos bracinhos. É isso que você precisa para ter vida nesse planeta. Máquinas. E do que é feito o ribossomo, gente? Proteínas e RNA. A própria molécula que ele sintetiza ou constitui. Essa máquina é feita de proteínas. O RNA que codifica também faz parte dos ribossomos. Vida, do ponto de vista atômico e molecular. Coisa de profissional. Gente, mas aí você vai falar o seguinte, Marcos, vamos esquecer as reações laterais? Talvez essas reações laterais, por algum processo miraculoso, a gente ganhou na loteria da vida, os aminoácidos estavam lá, a reação lateral não ocorreu, o meio era seco, anidro. Será que isso seria possível, gente? O que vai acontecer? Todos os cálculos já mostram. Por exemplo, qual é a probabilidade, gente? É o segundo critério ali. Qual é a probabilidade de que aminoácidos se conectariam ao acaso, mesmo com todos os problemas eliminados, para formar uma única proteína com 150 aminoácidos? Você tem proteínas gigantescas no seu corpo, com muito mais que isso, mas uma única proteínazinha. Alguém já fez a conta e o que acontece? A probabilidade esgota o quê? É muito pequenininha e o seu tempo vai tornar aquela pouca probabilidade num processo provável, inclusive inevitável? Não, gente, esgota todos os recursos probabilísticos desse universo. Ou seja, a probabilidade é zero, é nula, desses aminoácidos se conectarem para formarem uma única proteína sequer. Gente, nem a santa loira da evolução daria jeito. Santa loira, Marcos? Quem que é? É a seleção natural. Por quê? Porque diz que ela é acéfala. Despropositada, portanto, desastrada. Será que a super-heroína da evolução, a seleção natural, daria jeito de conectar suas proteínas? Hein? Você vai depositar suas fichas na santa loira da evolução? Não faça isso. Gente, alguns acreditam que então a vida não surgiu nesse planeta com uma única proteína. Ela começou com um RNA. Falando muita química hoje, hein? Você está cansado já. Mas a gente já está terminando. Um RNA. Gente, mas aí quando você vai para o mundo do RNA, se foi um primeiro RNA que surgiu nesse planeta, o que vai acontecer? Se proteína já era difícil de fazer, porque precisava de um ingrediente só, as donas de casa vão saber isso. Você vai fazer um bolo que precisa só de farinha. Agora você vai fazer um bolo que precisa de farinha, fermento, ovo, fala aí outros ingredientes. Isso, tudo isso daí. Não fica cada vez mais difícil? O RNA precisa de 3 ingredientes. Precisa de fosfato, precisa de bases nitrogenadas e precisa de açúcar. Aí o seu pesadelo, na realidade, fica multiplicado, elevado ao cubo. O mundo do RNA é muito mais difícil, porque agora você precisa de ter fosfato, você precisa ter açúcar certo, ribose, desoxirribose, se quiser. Você precisa de ter 4 bases nitrogenadas. A síntese dessas 4 bases nitrogenadas não é viável no mesmo pote. A gente sabe disso como químico. Aí você vai olhar o mundo do RNA, o que faz? Chega num certo ponto que o RNA começa a fazer o quê? Sintetizar proteínas. Está vendo a setinha ali? Aquele azulzinho é uma proteína. Então, o mundo do RNA, além de não resolver o problema, deixar ele 3 vezes mais difícil, ele vai chegar num ponto que ele enrosca de novo no mundo das proteínas.
Então, ele não resolve o problema das proteínas, ele posterga o problema um pouquinho mais para a frente. O mundo do RNA é o pesadelo dos químicos evolutivos, porque ele precisaria de 2 milagres químicos ocorrendo simultaneamente. Bom, gente, mas você vai falar assim, não dá para sintetizar RNA, não dá para sintetizar proteína. Será que os tijolos da vida... Gente, não tem aquele experimento do Stanley Miller? O Michel citou na palestra dele. Pelo menos os blocos fundamentais da vida, o Stanley Miller, naquele experimento que aparece nos nossos livros de química, biologia, evolução, ele já provou que é possível. Será que sim, gente? Será que os experimentos de Stanley Miller provaram que pelo menos os blocos fundamentais da vida? Gente, tudo que os experimentos de Stanley Miller não fizeram foi provar que blocos fundamentais se formam por processos naturais não guiados. O que o experimento de Stanley Miller prova é exatamente o que ele tentou refutar. Prova que somente mentes inteligentes nesse planeta conseguem sintetizar os blocos fundamentais da vida. O Stanley Miller escolheu a atmosfera errada. Ele disse assim, se tivesse oxigênio, teria oxidado. Se não tivesse oxigênio, teria queimado pela radiação ultravioleta. Ele tirou os aminoácidos, ele fez um trap dos aminoácidos. E todos os outros problemas que vocês estão vendo aí. É uma lista imensa de problemas. Os experimentos de Stanley Miller provam exatamente a tese que ele tentou refutar. Muito bem, gente. Mas será que o que a gente faz no frasco reacional tem alguma coisa a ver com a vida? Será que a vida, quando ela prepara os blocos fundamentais que formam as suas maquinarias, as suas proteínas, ela usa uma descarga elétrica e uma atmosfera de nitrogênio, oxigênio e HCN? Não, gente. Quando a gente vai olhar para a vida, sabe o que a vida faz? É um complexo imenso, são vários e vários ciclos, são vários intermediários, várias enzimas, proteínas, maquinarias que são utilizadas para, a partir de matéria inanimada, amônia, nitrogênio, oxigênio, a maquinaria da vida conseguir sintetizar os blocos fundamentais da vida. Então, a mensagem aqui é a seguinte: a vida não dá a menor bola para o que os químicos fazem, tentando reproduzir as condições primordiais de existência da vida. Ela usa processos extremamente mais sofisticados e inteligentes do que a gente tenta produzir no nosso laboratório. O Michael Behe já disse isso uma vez. Agora vou ter que ler. Pessoal, vocês vão me acompanhar ali, hein? Por favor. Olha só, o que o Michael Behe disse? Síntese dos blocos fundamentais por químicos em frascos químicos a partir de amônia e HCN não fornecem absolutamente informação nenhuma sobre as rotas biosintéticas, como elas se desenvolveram nas células. A síntese dos blocos fundamentais envolve nas células um conjunto de robôs moleculares altamente sofisticados e especializados. E mais ainda, inúmeras etapas, diversos reagentes, intermediários instáveis. Como que a vida poderia ficar esperando, né? Aqueles intermediários instáveis ali, parados, esperando a maquinaria da vida se estabelecer. E não envolvem nem amônia e muito menos HCN. Os experimentos dos químicos que estudam a evolução partem do quê? Amônia e HCN. Então, o que a gente pode falar do ponto de vista químico, gente? Existem duas formas, segundo Michael Behe, na caixa preta de Darwin, para você formar moléculas biologicamente importantes nesse planeta. Apenas duas formas viáveis. Ou a maquinaria das células, ou mentes inteligentes, não tão inteligentes, dos químicos orgânicos sintéticos em seus laboratórios. Então, gente, chegando à conclusão, a vida ao nível molecular, quando você abre a caixa preta da vida, quando você, como químico e bioquímico, investiga como isso tudo funciona, será que seria viável daquela sopa primordial, o primeiro organismo vivo ter surgido e lenta, gradual e sucessivamente ter formado
todas as formas de vida que existem nesse planeta? A resposta é... Você pode trocar para mim, que eu não estou conseguindo mesmo. Próximo. A viabilidade é zero. É um 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0. E cada vez que o nosso conhecimento aumenta, esses n, 0 elevado a n, o n aumenta mais. O caldo entorna, né? A porca da evolução cada vez torce mais o seu rabo. Gostou dessa? À medida que o nosso conhecimento aumenta. O próximo. Vamos assim, vamos ver se a gente... A árvore da vida caiu, né? O Darwin estava errado, isso saiu na New Scientist. Imaginar que um ser primordial deu origem a todos. Nós temos uma floresta da vida. O próximo. Isso, quando eu fizer assim. Ó. Gente, mas a árvore da vida morreu? Morreu pelos seus galhos? Sim. Pelos seus troncos? Próximo. Mas a árvore da vida morreu pela raiz. Pela evolução química, completamente viável. Foram os químicos e os bioquímicos que descobriram que a vida é coisa de profissional e que moléculas inanimadas jamais conseguiriam por processos naturais não guiados. Gente, vida é isso aí, ó. Para você chegar de moléculas inanimadas, como se você estivesse naquele lago ali, chegar na vida, é como dar um salto até a Lua. E aí o pessoal fica imaginando que andando de bicicleta, você vai chegar lá. Pode pedalar por 1.000 anos, 1 milhão, 1 bilhão, 3 trilhões de anos. Pedalando, ninguém chega na Lua. De jeito nenhum. Próximo. Olha o que disse... Eu vou de novo lá para eu ler. Olha o que disse o Francis Crick, uma vez, disse isso. Um homem honesto, de posse de todo conhecimento, pode somente declarar que a origem da vida aparenta hoje ser quase um milagre. Ele foi muito, muito, muito educado. Aparenta hoje ser o quê? Uma cascata imensa de milagres após milagres após milagres, alguns que eu descrevi aqui para você. Tanto são as condições que teriam ser satisfeitas para dar a partida. Francis Crick, honestamente declarando a inviabilidade da evolução química ao nível molecular. Próximo. E aí o que ele fez? Não querendo admitir a possibilidade que o Deus bíblico teria feito isso, né? Como Michelson discutiu com a gente hoje, ele falou que foram quem então? Os ETs. Ele simplesmente jogou o problema para o espaço. Próximo. Olha o que George Wald diz. Temos apenas que contemplar a magnitude da tarefa para perceber que a geração espontânea da vida, por processos naturais não guiados, naquela sopa primordial, é impossível. É a mesma conclusão que eu tive aqui, é um 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0. Mas mesmo assim, e nós que somos fundamentalistas, ignorantes, retrógrados, quais os outros adjetivos lá? Vocês decoraram? Burro, fundamentalista, acredita naquela historinha do Gênesis? O que é isso? Gênesis 1 e 2, contou porque os caras eram ignorantes, muito mais inteligentes que nós. A gente está ficando, a raça humana está emburrecendo, não nós, né? Impossível. Mesmo assim, nós somos o resultado, eu acredito, de geração espontânea. Então, qual é a única forma de você aceitar a geração espontânea da vida nesse planeta? Através da fé. Agora, uma fé que eu não tenho, que eu acho que ninguém tem aqui. A fé no impossível. A fé no irracional. Próximo. A fé na geração espontânea. Você acha que deixar um trapinho lá do lado e vai aparecer um rato? É a fé no irracional. É a fé no irracional. Próximo. Gente, ter vida é como mandar um homem para o espaço. Você viu tudo que precisa para ter vida? Você acha que dá para jogar? Próximo. Você acha que dá para mandar um homem no espaço assim, dentro do tambor? É isso que eles querem que a gente acredite. Que a vida surgiu num tamborzinho. E depois foi evoluindo. Gente, a vida ela vai ser atacada as forças naturais, são inimigas da vida, né? A vida tem que estar protegida, tem que captar energia, tem que se reproduzir. Para você lançar um homem no espaço, você tem que lançar numa espaçonave extremamente sofisticada, toda protegida, altíssima tecnologia. É um tudo ou nada lançar um homem no espaço. A vida também é assim. Próximo.
Ah, essa é o mais legal de todos. Eu estava assistindo outro dia no Discovery, que eu gosto de chamar o Discovery e outros canais por aí da TV a cabo, da TV Record do naturalismo, não é? Ah, que propaganda. E aí estava o Stephen Hawking lá. Ele falou assim, por que não precisa... Aquela vozinha, né? Meio eletrônica. Por que não preciso da hipótese Deus? Porque eu já sei a receita do universo, não foi? Quem já assistiu esse documentário do Hawking? Eu sei a receita do universo. Qual foi a receita do universo dele? Energia, matéria e espaço. Próximo, mas Hawking, como físico, você é um péssimo cozinheiro do universo. Por quê? E esqueceu o principal. Com energia, matéria e espaço, você não faz universo nenhum. Sem as equações que regem as leis básicas da física, você não tem estrutura nesse universo. São 19 constantes universais finamente ajustadas. Sem a informação da vida, do DNA, você não tem vida, você não tem maquinaria, você não tem a síntese dos ribossomos, dos ATP sintases, de toda aquela, da quinesina, daquele robozinho que anda carregando. Como é que ele vai saber para onde ele vai levar? Sem informação. E informação a gente sabe que é a periódica, semântica mais funcional. Informação não é matéria. Energia se transforma em matéria, matéria se transforma em energia. Einstein já mostrou isso. Mas a informação transcende a matéria. Só pode emanar de uma mente inteligente, Hawkins. O que é isso? Que furo que você deu? Em rede nacional, né? Falar com uma receita sem fermento, sem farinha, Hawkins. Que é isso? Não pode ser. Próximo. Conclusão, então. Terminei, gente. A evolução espera... Quem que não sabe química aqui? Levanta a mão. Você não sabe nada de química. A evolução espera que todos sejam como você. A evolução espera... Eu não terminei ainda. A evolução... Ainda tem mais uma para você. A evolução espera que você não saiba química, porque é lá que a porca da evolução torce o rabo. Quando você sabe química e bioquímica, aquela historinha não cola. Porque você vai ao nível atômico e molecular e você investiga e você vê que a viabilidade é nula, é zero. Mas você não sabia química, agora você sabe, porque você teve uma aula comigo aqui, 1h40, 50, que nós ficamos juntos. Glória a Deus, nunca mais levante sua mão que você não sabe química, você sabe. Viu? Você sabe como a vida funciona ao nível molecular, você sabe que você precisa de proteínas, de máquinas e tudo mais. Então aquela história de que você não sabe química, você agora já sabe um pouquinho. E quando você sabe química, você vê, avalia. Próximo. E você vê que estão te vendendo gato por lebre. A próxima, agora eu vou terminar mesmo. Conclusão, final, ecos moleculares. Próximo. Mente inteligente. O próximo, o último. Vamos lá, rápido. Olha, não é só eu que estou falando, é uma quantidade imensa de cientistas do presente e do passado que conclui por uma mente inteligente. Esse é meu livro na internet, Fomos Planejados. Acesse lá e leia. Próximo, último. Agora que nós vamos terminar mesmo para valer. Gente, pode segurar aí. A obra tem assinatura. Outro dia um cara falou assim para mim, Marcos, mas Deus bobeou. Feio. Você acha que Deus bobeou feio? Deus ia bobear feio. Por quê? Porque ele devia ter feito o seguinte, cara. Quando você pegasse o microscópio e olhasse a célula, devia estar escrito lá assim, ó, made by God. Não é verdade? Eu falei, cara, é verdade. Se ele tivesse feito isso, hein, resolvia de vez a questão. Mas aí eu perguntei para ele assim, mas cara, ele fez. O pior que ele fez. Porque, olha, em que língua que você acha que Deus devia ter escrito? Em inglês? Made by God? Você ia entender? Tem um monte de gente que não entendeu aqui. Made by God é feito por Deus, viu? Tradução espontânea. E se ele tivesse escrito em chinês? Você não ia entender. Em árabe. Que língua que Deus teria que escrever? Que língua que Deus teria que escrever para que todos entendessem? Você está vendo ali, ó? Amplia um pouco mais, próximo. Olha aí, tá vendo? Olha aí qual a língua que ele escreveu, gente. Uma língua universal.
da inteligência, da beleza, da elegância, da simetria, da genialidade, do charme, da diversificação, da perfeição. Uma língua que você vê ao nível molecular. Glória a Deus, amém. Muito obrigado.